Seja muito bem-vinda aqui no canal. E hoje eu trago mais uma receita super gostosa. Tá, minha gente? Para fazer essa receita nós vamos precisar apenas de uma tigela, bolzinho, bacia, enfim, como tu chamar por aí. E aqui eu vou misturar todos os ingredientes. É só colocar por aqui, ó: farinha de arroz, amido de milho, polvilho doce, farinha de amêndoas e ainda eu já coloquei aqui junto a goma xantana, tá? Assim fica muito mais fácil pesar. Vou acrescentar açúcar e sal, um tantinho aqui do sal rosa. Vou colocar um pouquinho de fermento químico em pó, aquele fermento de bolo, e já vou dar uma misturadinha. Já vai com a mão, porque nós vamos precisar colocar a mão na massa. Vou acrescentar aqui, ó, gordura de palma. Tu pode utilizar banha, pode utilizar uma manteiga ghee, manteiga zero lactose ou ainda uma manteiga de coco, tá? Fica à vontade, desde que seja uma gordura que solidifica. E vou acrescentar os ovos. Por aqui hoje tá bastante frio, então até a gordura tá demorando a aquecer com a mão, porque a mão tá bem gelada. Mas se tu tá numa região que faz calor, essa gordura ela vai começar a derreter, né, com mais facilidade. E aí tu vai perceber que não precisa colocar nada de líquido. Se precisar, vai ser aquele tantinho só, aí a gente dá uma borrifadinha aqui. Então se tu tá fazendo ela continua assim, tu não conseguiu fazer com que a massa se junte, aí tu vai pegar um borrifador e vai só dar uma borrifadinha de água. Já vou trazer aqui pra mesa, tá? Colocar tudo aqui que a gente vai precisar misturar bem essa massa. E olha só como aos pouquinhos ela vai se ajustando. O calor da mão vai derretendo, com aquele tantinho de água que a gente colocou, vai ficando no ponto certo. Mais um pouquinho, porque ela ainda tá quebrando, olha só. Ela se quebra com facilidade, então eu vou botar mais um pouquinho. Vou pesar, porque nós vamos dividir a massa em duas porções. 452 gramas deu aqui. 226. Só para conferir e deixar elas exatamente com o mesmo peso. Eu vou polvilhar um pouquinho de farinha na mesa, só para ela não grudar. Tá vendo que eu tô tendo um pouquinho de dificuldade, né, gente? Justamente porque tá muito frio, eu tô com a mão super gelada. Então a gordura ela não tá se ajustando. Se isso acontecer aí contigo, faça dessa forma aqui. Aí a gente precisa adicionar um pouquinho mais de água. Muitas pessoas me falam: ai, chefe, mas eu fiz exatamente como tu fez e não tô acertando, não consegui fazer com que a receita dê certo. Tem todos esses detalhes, gurias. Tudo vai depender também, né, da temperatura que tá o teu ambiente, da umidade do ar. Assim vai ser a hidratação da tua massa. Então, em algumas vezes, isso pode interferir no resultado que a gente quer. E aí tu vai dizer: fiz exatamente igual, mas não ficou. Justamente por todos esses detalhes aqui. Então, se tu gosta de entender todo o processo, ter mais conhecimento, eu indico o meu curso de panificação prática para iniciantes. Porque lá tem todas as aulas com todos esses detalhes, mostrando, né, como fazer as preparações de uma forma correta, substituição, enfim, com todo o conhecimento que tu precisa para acertar não só as receitas que tem no curso, mas as receitas que eu te dou aqui no YouTube, aqui no canal e qualquer receita que tu tenha na tua casa. Então tu vai ver que é um conhecimento que vale super a pena ter. Para poder acessar, gente, é só vocês clicarem aqui abaixo do vídeo. Tenha como hábito abrir ali a setinha de mais, verificar os links que tem ali, todas as informações, porque assim tu vai ter muito mais conhecimento, não só em cursos pagos que tu pode clicar ali e ter acesso, mas também em muitas receitas diferenciadas com conhecimento bem explicado, como te dou nessa aqui. Tá? Então eu sempre faço assim nas minhas receitas, né? Trazer esse conhecimento de uma forma prática para que todo mundo possa fazer e acertar, né? E dentro dos meus cursos, tu tem acesso ao grupo de alunas ou
pela plataforma, tu tem acesso a mim para poder tirar todas as tuas dúvidas. Então, isso é super válido também. Tem pessoas que gostam de ir no seu ritmo, mas tem outras que precisam daquela ajuda. Então, escolha a maneira perfeita aí para ti. Aqui, gente, ó, já untei a forma e vou trazer a massa para ela. Ó. A massa ficou fininha, em torno de 2 a 3 milímetros de espessura. E aí, vou colocar aqui. Tu pode até ajustar ela aqui para que ela fique exatamente o tamanho da forma, tá? Essa forma aqui, ó, ela tem, essa aqui tem 15, ela tem 20 por uns 28, quase 30, tá? Então é aquelas formas tradicionais que a gente costuma ter em casa. Na receita, gente, eu coloco o tamanho da forma certinho ali para vocês. Então, coloquei aqui. Mas antes ainda de botar o recheio aqui, gente, eu vou deixar essa parte da massa aqui, essa outra porção já aberta, porque nós vamos colocar por cima. Abra e procure deixar mais ou menos o mesmo tamanho. Então, se nós medir aqui com a forma, vai ficar bem certinho. Aí fiz isso aqui, então agora nós vamos colocar o recheio. E essa que é a melhor parte. E o recheio, como o próprio nome diz, né, é de goiabada. Aqui eu tenho uma goiabada cremosa, que eu vou utilizar. Mas aqui tu pode utilizar diversos outros recheios, como por exemplo a chimia de uva ou a chimia de figo, que tem aqui no canal também, ou ainda aquele doce de leite vegetal, que tu também encontra por aqui. E é por isso que eu digo, explora os links que estão aqui abaixo, porque assim tu vai te dar conta que existem inúmeras receitas que tu pode fazer e fazer essas variações por aqui. Já imaginou poder fazer esses quadradinhos, esses dadinhos de goiabada na versão quadradinhos de figo? Maravilhoso, né, gente? Ou tu pode usar uma outra geleia, uma outra chimia, enfim, algo para poder mudar. Pode fazer com banana, uma bananada para colocar aqui. Fica um espetáculo, gente. Eu até vou molhar aqui, ó, a colherinha na água, só para se espalhar. Porque eu não quero que fique uma quantidade muito grande dessa goiabada. Senão vai acabar ficando muito doce e muito enjoativo. Então, eu coloquei um tantinho aqui, um tanto de goiabada e vou espalhando. Se eu achar que precisa mais, a gente acrescenta um pouquinho mais. Eu gosto de receitas assim, que são bem versáteis, né? Que a gente pode ir ajustando conforme o gosto. Porque cada um tem o seu paladar. Uns gostam de mais doce, outros menos. Então a gente consegue fazer esses ajustes. E aí quando a gente entende do assunto, conhece, tem esse conhecimento, sabe que dá, fica muito mais fácil, né, gente, fazer receitas assim. Ajustar, o pessoal de casa deve também ter as suas preferências. Então a gente consegue compartilhar essas receitas com outras pessoas. Eu vou acrescentar um pouquinho mais, que aqui no final ficou uma quantidade muito pequena. Oh, delícia, olha só. E agora então, vamos colocar esse outro tanto de massa aqui por cima. Olha só, é só cobrir. E antes de levar para o forno, eu vou fazer o seguinte. Vou dar uma borrifadinha de água. E vou colocar, vou polvilhar aqui, ó, um açúcar demerara. Claro que na massa eu usei o açúcar branco e aqui tô botando o demerara. Porque o branco, o demerara, na verdade, ele ia ficar muito grosso e não ia se dissolver na massa. Então a gente ia sentir muito mais os grânulos do açúcar. Então eu optei por colocar um açúcar mais fino. Aqui a gente pode colocar ele, vai ficar, dar um toque perfeito, vai ficar maravilhosa essa sobremesa. Fez isso, tem mais um truque ainda pra gente fazer, cortar. Já que são quadradinhos, né? Vamos cortar. Gente, isso aqui tá me dando água na boca. Assim mesmo, cortadinho, agora é só levar para assar. O forno já tá pré-aquecido a 180 graus. Por quanto tempo? Na volta eu conto para vocês quantos minutinhos ficou ali. E olha só, minha gente, 15 minutinhos de forno e olha que espetáculo que tá esse nosso dadinho de goiabada. Olha a belezura disso aqui. Incrível, né? Olha essa massa, como que fica. E tu já imaginou uma mordida aqui, ó?
Incrível, né? Fica uma receita que é um espetáculo e tu pode comer a hora que tu quiser. Então, gente, façam essa receita e depois voltem aqui e deixem nos comentários me contando qual foi o recheio que tu utilizou. Se foi de goiabada, figo, marmelada, enfim, coloca ali que eu vou adorar ficar sabendo que tu também tem esses resultados aqui e pode comer de tudo sem glúten e sem leite. Poder satisfazer aquela vontade do docinho a hora que tu quiser. Eu vou ficando por aqui para depois poder saborear essa receita e nos vemos então na próxima. Um beijo e até lá!